Pois bem, então hoje vamos iniciar a sexta parte aí do nosso estudo Edificando uma Igreja Viva. E uma igreja viva, ela busca ser moldada à semelhança de Jesus Cristo. Então esse é o tema que vamos investir aí ao longo aí de mais talvez 3 ou 4 domingos, certo? Não seguidos, porque a gente está fazendo aquele modo de revezamento, mas pelo menos trabalhando esses tópicos aqui. Ok? Então, quando nós somos salvos por Deus, através da fé em Cristo, nós não apenas recebemos a promessa do céu. Muitas vezes isso é a primeira coisa que vem na mente do novo convertido, né? Quando a gente crê em Cristo, a gente sente uma alegria e uma paz, porque Deus nos livrou da condenação eterna e vamos em breve ou chegar ali ao céu, a tão sonhada promessa do Senhor, ok? Mas quando a gente crê em Cristo, isso não só nos é dado, mas há uma promessa de transformação de nossas vidas, né? Enquanto nós estamos neste mundo. A gente basicamente muda. A gente deixa de ser uma coisa e passa a ser outra. E isso carrega em nós uma transformação. E essa transformação, ela é contínua. E vamos viver isso até o fim da nossa vida. Então, nenhum crente ele é salvo e depois, a partir daquele instante, ele entra num quadro de perfeição. Seria maravilhoso isso, né? Mas não ocorre isso. Há um gradual avanço enquanto nós estamos aguardando a bendita esperança do céu. Então, esse trabalhar de Deus em nossa vida, eu não digo que nunca vai ser, né, a paga por aquilo, pela salvação que Deus nos deu, não é a paga, mas é um meio pelo qual Deus nos usa para aprendermos a vida de Cristo, o sofrimento como Cristo um pouquinho sofreu. Entendeu? Então, nesse processo, a gente sabe que há uma santificação que ela é progressiva. O que é isso? Como um gráfico, né? Podemos dizer assim, aquele gráfico que a gente vê em coisas de finanças e por aí vai, em que você muitas vezes vai estar, né, lá naquelas alturas espirituais, mas vai ter momentos em que você vai descer alguns vales. E você vai ter que lidar com aquela situação de vale. Você vai sentir que a sua fé desbotou, vai sentir que, sabe, a carga está pesada, que não está como aquela situação de antes, e você vai ter que lidar com aquilo para que você possa ir subindo de novo. Então, essa vai ser sempre a nossa vida espiritual. Você vai ver isso na Bíblia em diversos personagens. Nem sempre Davi, né, um grande autor dos Salmos, ele esteve nos altos toda hora, né? Você vai ver muitos salmos de Davi aonde? Quando tudo estava bem? Não. Quando tudo estava mal. Então, quando estava mal, em aflição, é que Davi escrevia os seus melhores salmos. Aqueles salmos que a gente olha e fala assim, poxa, que salmo precioso e maravilhoso, que a gente tem essa ideia, como se a coisa boa, ela só produzisse coisas boas, mas a coisa ruim nunca vai produzir algo bom. E ao contrário, muitas vezes a gente pode estar no melhor momento e sem produzir nada para Deus. Como a gente pode estar no pior dos momentos que a gente julga ser o pior, mas está produzindo muito para Deus. Né? Então, o enfoque aqui todo não é na circunstância, mas é naquilo que Deus está fazendo na circunstância. Certo? Então, quando a gente está nesse processo de transformação, isso vai abranger vários aspectos da nossa vida, né? Que vai ter o começo na vida espiritual. Então, quando a gente é crente, quando a gente se torna um crente em Cristo, crer nele, acontece essa mudança. E a gente vai vendo essa mudança em muitas áreas de nossa vida. Por exemplo, há uma mudança na nossa maneira de falar, há uma mudança na nossa maneira de agir, de pensar, nas nossas escolhas, de como muitas vezes a gente se veste, né? Até do corte de cabelo. Né? Então, tudo isso vai mudando gradualmente em nossa vida. Por quê? Porque a gente vai percebendo e vendo que existem coisas, determinadas escolhas que nos levam a pecar contra Deus. A agir em favor da nossa carne e a não glorificar a Deus. Então, quando nós éramos do mundo, né, distante de Deus, nós tínhamos pensamentos e intenções diferentes daquelas que nós temos hoje. Né? E a motivação para viver a vida era diferente. Então, quando Deus nos muda, entramos nesse processo gradual de mudanças.
E essas mudanças elas vão requerer exatamente o quê? Isso que eu acabei de falar, dos picos, né, e dos vales. Quando Deus nos leva para os picos e para os vales, é Deus usando esses picos e esses vales espirituais para causar mudança em nossa vida. E essa mudança ela vai nos levar a quê? E é isso que o estudo a gente vai tratar hoje, né? Busca uma igreja viva, ela busca ser moldada à semelhança de Cristo. Ou seja, ela vai criar uma identidade de como Cristo é. Então, Deus usa os picos e os vales para poder criar em nós uma identidade. E essa identidade é a pessoa de Cristo em nós. Certo? Pode passar, irmão. Então, a base fundamental da vida. Então, o que acontece? Né? A todo instante, nós estamos interpretando, ou seja, percebendo. Né? O Tripp ele vai usar muito a palavra interpretar nesse capítulo. Interpretando ou percebendo a vida sobre a ótica, né, o olhar, daquilo que colocamos como base fundamental. Para nós que somos crentes, salvos em Cristo, a base fundamental para a gente interpretar a vida é Deus, certo? Então a gente olha para essa vida aqui e a gente vai entender que é Deus. Olha, Deus está agindo nisso aqui, naquilo ali, né? Derrubou uma parede da minha casa, Deus de alguma maneira está intervindo nisso aqui também, né? Uma igreja que não é construída, Deus está intervindo naquilo ali também. Então, várias situações. Bater o carro ou qualquer coisa. E é diferente de alguém que tem a base fundamental da sua vida no eu. Porque quando, por exemplo, essa mesma pessoa bate o carro, ela vai dizer que, olha, a culpa foi o quê? Ou foi eu, né? Porque eu acelerei demais e bati, ok, tudo bem. Ou foi outra pessoa, foi um terceiro. Não quer dizer que nós também não vamos pensar assim, porque talvez foi a gente mesmo que causou o acidente ou que alguém bateu em nós, mas a nossa compreensão não vai se limitar só a isso. A gente vai olhar e vai dizer, olha, de algum modo Deus, que é soberano, né, pelo menos até na minha ação, Ele tem um motivo por que isso aconteceu. Ele quer me ensinar alguma coisa, Ele quer me mostrar alguma coisa, Ele quer me conduzir para algo. Então, nada na vida do crente, em outras palavras, é aleatório. Quando eu coloco a base da minha vida no eu posso dizer que é aleatório, porque depende do que eu faço. Mas quando eu olho e entendo que Deus tem um plano para a minha vida, e até mesmo as minhas ações estão debaixo desse plano soberano que eu não consigo enxergar, então eu compreendo que Deus tem um propósito e não é aleatório o que está acontecendo, certo? Até mesmo quando nós pecamos. Né? Agora, como é que isso ocorre? Não sabemos. Mas Deus está intervindo. Ele é soberano. As duas coisas estão correndo em paralelas, uma ao lado da outra. Certo? Então, compreendemos que a base fundamental da vida, então, é Deus. Então, tudo começa com o aspecto espiritual. E o aspecto espiritual vai influenciar as outras coisas à nossa volta. Pode passar, irmão? Então, essa base fundamental da nossa vida, essa base fundamental da vida espiritual que escolhemos, ela determinará as demais coisas ou áreas de nossa vida. Então, por exemplo, se eu entendo que Deus, Ele me trouxe uma doença, né, e que eu preciso tratar e cuidar dessa doença, porque Deus, Ele sabe que de alguma maneira eu preciso daquilo como um espinho, né, para poder me policiar ou me manter em santidade para com Ele, então aquilo vai determinar a minha postura. Então a minha postura não vai ser de alguém triste, de alguém, sabe, desesperado, ou e agora, né? Mas eu vou compreender que Deus tem um plano até mesmo para isso. E ao compreender isso, eu me mantenho alegre, eu me mantenho feliz, em paz, confortado pelo poder de Deus, que Ele vai estar amparando neste momento. Então, isso determina as coisas em nossa vida. Então, é alguém diferente do mundo. Já viu alguém no mundo doente? Né? Quando enfrenta uma doença grave, séria, a pessoa se desespera. A pessoa vai buscar ajuda em tudo quanto é lugar, mas não para poder adorar a Deus. Até vai buscar ajuda com Deus, mas não para poder adorar, mas para Deus resolver o problema dela. Porque a base é ela. Ela só quer meios para poder ela conseguir resolver o problema dela. E ao resolver, ela volta para a vida antiga que ela tinha. Então é diferente, ela fica desesperada para resolver o problema.
enquanto nós crentes não. Nós talvez ficamos um pouco desesperados, mas nós nos mantemos em Deus, sabendo que Deus tem um propósito para aquilo. Então a questão é, aquilo que a gente coloca como base espiritual de nossa vida, ela vai determinar as nossas ações. Aí você pode falar assim, pastor, mas o crente, ele não pode colocar o eu dele como a base espiritual da vida dele? Pode. E quando nós colocamos o nosso eu como base espiritual para tudo que nós vamos fazer em nossa vida, o que vai acontecer? Vai dar errado. Né? Por quê? Porque nós vamos estar fazendo na força da carne. Querendo aquilo que Deus não quer para nós. E forçando algo que Deus não quer para nós. Isso vai nos trazer sérios prejuízos. Ok? Então a gente vai compreender isso mais na frente quando a gente fala de propósito. Mas vamos seguir. Eu queria olhar aqui para o que o Paul Tripp ele diz. Ele diz assim: todos nós temos um profundo desejo de encontrar sentido na vida, certo? Tudo foi projetado dentro de nós por Deus para nos levar até Ele. Concordam com isso? Sim. Para que Ele habite no centro da maneira como entendemos a nós mesmos, entendemos a vida e encontramos sentidos nas circunstâncias. Ou seja, se Deus está projetando tudo para que eu possa levar Ele, para o centro da minha vida, então ao colocar Deus como o centro da minha vida, eu entendo quem eu sou, eu entendo a vida, eu encontro sentido nas circunstâncias. Então quando eu tiro Deus do centro e eu deixo eu, então tudo que vai acontecer, eu estou propenso a enxergar sobre a ótica de mim. Então eu fui fracassado, eu falhei, o outro não presta, aquela pessoa lá é assim, então por isso que aconteceu todo esse tipo de problema. Mas quando Deus está no centro, eu também, claro, olha, realmente tem um bando de pecadores à minha volta e eu sou o principal. Mas só que Deus está cuidando disso aqui tudo. Não está à toa, não está solto. Então o que Paul Tripp ele quer nos levar a isso. É que nós temos esse desejo de encontrar sentido na vida. Nós sempre vamos buscar algo para saciar a nossa alma. E isso, no fim das contas, Deus nos projetou para sempre buscar a Ele, a Deus, que sacia a nossa alma. E no fim de tudo, é preciso que Ele fique no centro da nossa vida, porque no centro da nossa vida, nós vamos encontrar saciedade. Nós vamos ser saciados por Ele, ok? Então pode passar. Aí tem uma outra frase do Paul Tripp bem interessante. Ele escreve assim, aliás, daqui a pouquinho, mas depois a gente volta nela. Sem Deus, aí vamos pensar lá em Adão e Eva. Sem Deus, Adão e Eva não saberiam como encontrar sentido para a vida. Imagine se Deus fizesse toda a criação e fosse embora e deixasse Adão e Eva ali. Então, o que eles determinassem como padrão de vida seria. E todos os filhos e netos deles, e até chegar a gente, cada um faria o que queria. Por quê? É tudo espontâneo, Essa não é a ideia de muitos por aí que não creem em Deus? Se é tudo espontâneo, então não existe padrão. Não existe verdade, Não existe uma ideia de senso do que eu posso ou não fazer. Mas a questão é que Deus, quando Ele cria o homem, Ele não deixa o homem largado lá, mas Ele vai fazer o quê? O Senhor Ele fornece a Adão e a Eva os elementos fundamentais da qual Ele próprio era o centro. E pode passar mais um, irmão. E quais são esses elementos? Esses elementos a gente pode traduzir eles como os atributos de Deus. Então, os atributos de Deus, a gente pode dizer que são a base pelo qual a gente pauta a nossa vida, certo? Então, quando a gente fala de atributos de Deus, nós estamos falando de quê? De quem Deus é, dos aspectos do seu caráter ou da sua identidade, que podem ser compartilhados ou não conosco. Então, tem atributos que a gente sabe que Deus pode compartilhar e tem outros que não. Por exemplo, onipotência é um atributo que é compartilhável ou não? Deus compartilha da sua onipotência com a gente? Não, Mas, por exemplo, amor é um atributo que Deus compartilha? Sim. Então existem atributos que Deus compartilha ou não, mas todos eles estão ali para que a gente possa entender quem é Deus. E ao saber quem é Deus, isso é o elemento fundamental que eu tenho que ter em mente para eu poder pautar a minha vida. Ok? O que o Paul Tripp ele quer explicar com Adão e Eva é exatamente isso.
é que Deus ele não só cria o homem, mas ele vai até a sua criação, né, as suas criaturas, o homem e a mulher, e ensina essas criaturas, olha, eu criei vocês, eu sou o Criador, vocês são as criaturas, e eu sou assim, 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 e ele vai discorrer isso em toda a Bíblia, né? Quem ele é, para que o homem possa então viver conforme o seu caráter, conforme a sua identidade. Então o que Deus quer? Deus quer que sejamos moldados à semelhança dele. Não foi assim como ele criou o homem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o padrão que Deus estabeleceu foi esse. Foi sermos como ele, não iguais, que não tem como ser, mas como ele, idênticos, né? Ter uma identidade como ele. A gente vai perceber isso que de forma bíblica, ele fala isso de várias maneiras. Ele nos chama de filhos. Então, no DNA do pai, né, do filho, perdão, existe ali o DNA do pai. Então, a ideia é que nós temos essa ligação de identidade com Deus, ok? Então, pode passar, irmão. Ok? Então, essa nova base, ela está ali, a gente pode enxergar essa nova maneira de viver, ou essa nova identidade que Deus nos dá, ela está ali em Efésios 5:8, certo? É um dos versículos, não são todos os versículos que a gente poderia falar a respeito de identidade, mas ele diz assim, Efésios 5:8, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como... Então, qual é a nossa identidade hoje? Filhos da luz, certo? Essa é a nossa identidade. Ele fala que antes éramos trevas, e aqui, claro, o que é trevas e o que é luz, né? Trevas é o quê? A gente pensar, a grosso modo, é algo escuro, algo que é impossível de enxergar, de ver, né? Então, se nós somos filhos da luz, então antes nós éramos filhos das... E como filhos das trevas, nós estávamos numa escuridão. Uma escuridão espiritual, claro, né? E nessa escuridão espiritual nós não sabíamos o quê? Ok? E aquilo que a gente sentisse, isso aqui é bom, então eu vou para cá, ó. Mas sem saber se aquilo era bom ou não. Só sentindo, mas sem enxergar espiritualmente, né? Sem abrir os olhos do coração, né? Vamos dizer assim. Então, nós éramos como quem? Talvez como Adão e Eva, se Deus não estivesse falando com eles. Guiados pelo eu, pela base fundamental da nossa vida, que era o que eu sinto, o que eu acho, o que eu vejo, o que eu gosto, né? Então, a nossa vida era assim, quando éramos trevas, mas agora nós somos luz, filhos da luz. Então, como filhos da luz, vamos dizer assim, o aspecto, a qualidade que a luz tem para nós é fazer o quê? O que a luz faz? Esclarecer. Você joga um facho de luz no meio de uma escuridão, você começa a ver muitas coisas, a depender do tamanho da luz, né? Então, a ideia aqui é que quando joga essa luz, quando nós abrimos os olhos e enxergamos a verdade, nós agora passamos a ver quem nós somos, a ver quem Deus é, a ver a nossa condição para onde nós estávamos indo, e a gente opa, tem um buraco ali. Opa, esse caminho aqui vai dar numa boca de um jacaré. Por que eu estou indo ali? Né? No outro ali tem um leão. Então você já, espiritualmente, faz o quê? Se converte. O converter é isso. O que é a conversão? A conversão é um giro de 180 graus, né? É uma mudança de direção. Você estava indo por uma direção, sem ver, sem chegar para onde você ia, achando que estava tudo bem, mas você agora é jogado um facho de luz, você vê o tanto de problema que tem na frente, e no final tem um precipício que vai dar no lago de fogo, né? E aí você para ali e você, opa, para esse lugar eu não vou não. E você se converte, né? Você salva. Claro, quando a gente fala conversão, a gente está falando da atitude humana, de poder se voltar das trevas para a luz. Mas a gente sabe que a salvação vem de Deus, ok? Que Deus é que muda. Esse processo do homem fazer isso aqui, não vem por ele só.
mas é Deus agindo, certo? Mas ele se converte. A gente usa muito esse termo, se converter, mas a ideia, os irmãos entendem que é a ação de Deus ali por trás daquilo tudo. Exatamente, isso. Então há essa mudança, certo? E nessa mudança, então você agora começa a perceber a vida e entender aonde você vai. Ok? Então, no fim das contas, o que esse versículo quer dizer é isso? É que agora nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos da luz. Nós enxergamos. Só que ele fala mais uma coisinha ali. O que ele diz? Agora somos luz no Senhor. E ele fala o quê? Porque somos... o ponto é esse aqui também. Que não é só... Nós não somente somos filhos da luz, mas há uma ordem nesse versículo que é andar como? Então, se a ideia é que se a orientação de Paulo aqui, que ele está dizendo é que eu tenho que andar como filho da luz, então há uma possibilidade de que eu não ande como filho da luz, mesmo sendo filho da luz, né? Então, esse é o ponto que a gente quer chegar aqui quando a gente vai trabalhar de busca ser moldado à semelhança de Cristo Jesus. Por quê? Porque nessa caminhada de fé que a gente vai tendo até chegar no céu, nós vamos ter muitos momentos em que a gente não vai querer andar com o filho da luz, por conta do pecado que ainda está em nós, da luta constante que cada um tem aqui, né? Que vai nos tentar para, olha, não vá. É como se você girou, está caminhando agora em uma outra direção, mas tem um leão atrás, né, querendo te puxar, certo? Aquele jacaré ali está batendo o rabo para você cair no chão, para você voltar para lá. Então, as armadilhas, elas vão estar durante a nossa vida. A gente vai precisar pular isso, né? Sair desse emaranhado, né? Como Hebreus não fala isso? Fugir do pecado que tenazmente, né? Tenazmente nos assedia, nos seduz. E quando falei tenazmente, é algo como se desse alguma coisa de força. Se enxergamos Deus como Criador, que é um dos seus atributos, então nós vamos nos ver como suas criaturas, certo? Que precisam então dar reverência a esse Deus. Mas se não enxergamos a Deus como um Criador, então nós também não nos enxergaremos como suas criaturas. Então Deus, para nós, não é nada, a gente não precisa reverenciá-lo. Ou seja, não precisamos obedecer, não precisamos prestar-lhe culto, não precisamos conduzir a nossa vida conforme a vontade de Deus. E é o que o mundo faz, né? Por que o mundo não serve a Deus? Porque eles até podem ter uma ideia de Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus vai me ajudar, Deus, eu vou orar para Deus, né? Como ora para qualquer outro bicho por aí, né? Mas, no fim das contas, ele não vai ter essa ideia de que, olha, Deus é o Criador, eu sou a criatura, eu preciso, então, parar um pouco e pensar assim, o que eu estou fazendo para o meu Criador? Ok? Então, eles não vão ter essa ideia, não vão ter essa noção. E aí, quando a gente observa o que diz o Paul Tripp, ele vai dizer o seguinte, que no plano perfeito de Deus, o homem e a mulher que ele fez e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos foram feitos para obter o senso de identidade fundamental de modo vertical, né? Então, o que o Paul Tripp ele quer dizer aqui quando ele falou sobre identidade vertical, né? Ele está dizendo que Deus ele projetou o homem e a mulher para que eles e os filhos deles e as gerações seguintes para que eles tivessem esse senso de, olha, eu tenho que me aproximar de algo que eu estou ligado. E esse algo é Deus que me criou, né? Eu tenho que me aproximar dessa identidade, ele fala vertical, que é a identidade com Deus. Então, todos nós, até mesmo nós que somos crentes, a gente, claro, sente isso muito mais rápido, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Mas as pessoas do mundo, elas estão exatamente assim. Elas estão buscando algo que preencha a vida delas. Elas não sabem o quê, porque elas estão como? Né? Ela vem aqui, ela fala assim, isso aqui é bom, mas depois, mas não presta mais. Aí vai buscar em outra coisa, ela está patinando dali e daqui no escuro, buscando algo que sacia a alma dela, mas ela nunca encontra. Por quê? Porque Deus projetou dessa maneira. Deus projetou que o homem buscasse
a identidade vertical, que é a identidade com Ele. E ele só vai ter a sua alma saciada através dessa identidade. Pode passar, irmão? E aí o Paul Tripp ele vai falar algo bem interessante. Olha só, essa identidade vertical deveria dar-lhes orientação para a sua vida diária e erguer os limites protetores ao redor do coração deles. Não é isso como crentes que nós, graças a Deus, temos? É através da nossa identidade vertical que a gente consegue fazer o quê? Receber as orientações de Deus para a nossa vida diária, ao mesmo tempo que a gente ergue limites que protegem o nosso coração contra aquilo que está no mundo, contra a carne, nossos desejos. Então, é isso que acontece. Aí ele vai dizer o seguinte: por isso, a desobediência de Adão e Eva foi profundamente mais do que comer o fruto proibido. A gente tem essa ideia. Qual foi o pecado de Adão e de Eva? A gente, claro, eles desobedeceram a Deus, comeram no fruto proibido. Mas ele vai dizer, olha, é muito mais que isso. Ele vai dizer, olha, foi uma rejeição da identidade deles como criaturas de Deus Altíssimo, e gerou uma identidade em Deus no centro. Ou seja, eles rejeitaram essa identidade como criaturas de Deus, ao mesmo tempo que eles tiram então a identidade de Deus do centro da vida deles e passam a colocar uma outra coisa. E essa outra coisa é eles mesmos. A vontade que eles tinham de ser como Deus, a vontade que eles... olha, não é bem assim como Deus falou, Vocês vão ser sábios igual a Deus. Então eles projetam eles agora, como sendo o centro da vida deles. Então, eles tiram esses limites que protegem o coração deles, eles deixam a orientação de Deus de lado e agora passam a viver sobre aquilo que eles acham e eles pensam. Ok? Então, pode passar? Aí o Paul Tripp ele continua e note isso daqui, isso aqui é bem interessante. Então, desde a queda, aí ele vai sair lá de Adão, ele vai olhar para nós agora. Veja se não parece muito o nosso coração. Desde a queda, as pessoas buscam horizontalmente pelo que foram projetadas para encontrar verticalmente. Não é isso? Então, eu vou buscar o quê? No dinheiro, um meio para eu poder ter paz, felicidade, alegria, tranquilidade. E as pessoas vão se matar para poder ter isso e buscar isso e nunca vão encontrar, porque 1 milhão é pouco, 2 se torna menos ainda, 3, 10, e tem que ter mais, e não dá, e a paz nunca vem, e a alegria nunca vem, e tem momentos de felicidade, momentos de satisfação, momentos de prazer, mas lá mas o coração está assim, quero mais, e nunca encontra. Aí vão projetar em uma outra pessoa a paz, mas nunca vão encontrar a paz naquela pessoa. Então, o homem agora ele faz o quê? Ele busca horizontalmente meios dele poder sentir-se bem, mas ele nunca encontra. Ele pode buscar isso em tudo quanto é lugar. Ele poderia dar uma lista aqui, mas é no trabalho, é no relacionamento, é na família. Tem pessoas que viajam o mundo todo para poder encontrar paz e nunca encontram. Tem pessoas que vão morar em outros lugares, achando que lá será melhor, que eu vou encontrar paz e nunca encontram. Então elas estão buscando horizontalmente o que só Deus verticalmente pode dar para elas. A satisfação. E aí ele continua dizendo, elas pedem às pessoas, olha só, elas pedem às pessoas, aos lugares e às coisas que façam por elas o que só a identidade no Senhor pode fazer, não é? Não é? É exatamente isso. O quanto tem de gente fazendo isso hoje, até mesmo crente. Eu não estou me sentindo em paz, por quê? Porque eu não tenho aquilo. Aí quando tem, não estou me sentindo em paz, porque porque falta mais aquilo. E aí você vai, e nunca tem paz. Por quê? Porque você só está assim, buscando o propósito por aqui. Enquanto é isso aqui que você precisa. Então, ele vai no final dizer, e o que as pessoas não entendem é que onde quer que você procure identidade, isso irá então governar o seu coração. E ao fazê-lo, direcionará a maneira como vive a sua vida. Ou seja, se eu projeto a minha paz nas riquezas, então a minha vida toda vai ser o quê? Trabalhar para acumular, trabalhar mais para poder guardar, para poder juntar, para poder ter na frente e
guardar e juntar mais dinheiro e comprar coisas e isso vai o quê? Mudar a minha vida. Mudar, não é? Completamente. Por quê? Porque eu vou ter que trabalhar mais, então eu vou dar menos tempo para a família, né? Se for um crente, vai dar menos tempo para Deus. E aí você vai só escalonando. Por quê? O que está governando a sua vida é, no fim das contas, um Deus chamado riqueza. Como também o outro lado, também você pode, eu estou falando muito das riquezas, mas pode ser outras coisas também. Pode ser a beleza, a estética. A pessoa é tão concentrada, tão fissurada em estética, que ela vai só se dedicar àquilo. E vai frequentar a academia, vai ficar ali toda hora, todo momento, para poder buscar a perfeição no seu corpo, achando que aquilo ali vai satisfazer a sua alma. Né? Ou nas festas também, ou nos prazeres da vida. Então ela vai projetar toda a sua vida, ela vai usar todo o seu dinheiro, todo o seu empenho para aquilo. Né? Ela vai viver de festa em festa, comprando ingresso de ingresso, para poder achar alegria e paz para a sua vida, mas quando acaba a festa, né, vem a ressaca. E tudo volta como era antes. Mas ela precisa de mais para poder manter aqui a sua alegria. Então ela não tem qualquer direcionamento de um propósito que vai satisfazer o coração verdadeiramente dela. E no fim das contas, essas coisas que não são propósito vão governar a maneira como ela vive. Quando ela só precisava fazer isso aqui, olhar para Deus e deixar se entregar a Deus e deixar que Deus pudesse fazer o restante, certo? Então pode passar, irmão. Ok, e aí eu fiz essa ideia de esse mapinha, vamos dizer assim, um mapa, um ciclo bem interessante, que eu vou explicar tudo que eu expliquei agora de forma bem prática para vocês entenderem, né? Então o homem ele foi criado com o desejo de buscar o propósito da vida, certo? Ok? A gente concorda com isso. Ninguém foi criado aqui para poder viver assim, ficar solto aí pelo mundo, perambulando que nem um bicho, né? Não, todo mundo aqui foi criado por Deus com um propósito. Para poder buscar o propósito da vida. Vamos lá. Então, qual é o propósito da vida? É a glória de Deus, né? Ou seja, algo vertical, não tem nada a ver com o horizontal. Apesar de que a gente vive no horizontal, mas a gente vive no horizontal para dar glória no vertical. Ok? A Deus. Ok? Então, o que acontece lá no Éden quando o homem peca? Então há um problema. E esse problema é o pecado. E esse problema nos afasta do propósito da vida, que é a glória de Deus. Correto? E aí o que o homem ele passa a fazer? Ele vai fazer uma tentativa. A tentativa é buscar por outros propósitos. Então agora que ele é cego, ele não consegue... Ele vai buscar, ele vai fazer uma tentativa para buscar por outros propósitos para preencher o vazio da sua alma. Ok? E aí depois ele vai sentir o quê? Frustração. Por quê? Porque não sacia a sua alma. Ele vai tentar ali, não vai dar certo. Vai tentar ali, não vai dar certo. Vai tentar aquilo ali. Vai ter um curso novo que vai mudar a sua mente. Vai mudar seu mindset. Vai te transformar. Vai não sei o quê. Aí vai buscar em coach, vai buscar isso, vai buscar no candomblé, vai buscar lá, vai buscar cá. Em tudo quanto é lugar, no espiritismo. E não vai encontrar paz. Pode ter momentos de felicidade, momentos de alegria, mas aquilo está sempre latejando no coração. E assim, olha, você não está em paz. Você não está bem. E aí ela vai se sentir o quê? Frustrada, porque nada sacia a sua alma. Ao ponto que, pela graça e misericórdia de Deus, ela acha a solução. Que sacia a sua alma quando se encontra com Deus. E então ela passa a viver o propósito da vida, que é a glória de Deus. Esse é o círculo, né? Seria o círculo perfeito, né, do homem, né? Se todo homem pudesse chegar ao fim desse ciclo, seria maravilhoso. Mas muitos vão parar ali na frustração. E vão ficar ali e nunca vão ser saciados. Né? Então, isso aqui é só uma introdução para a gente poder falar sobre a identidade em Cristo. O que eu queria levar a vocês hoje é enxergar como nós funcionamos. Nós funcionamos exatamente assim. Nós caídos, pecadores, nós funcionamos exatamente assim. O pecado nos afasta do propósito de Deus. Vamos ficar tentando procurar, até mesmo crentes, às vezes em muitas coisas para poder resolver, mas nada daquilo sacia a nossa alma, mas ela só vai ser saciada quando a gente o quê? Como crentes. Quando a gente se coloca diante de Deus, busca a Deus, quando a gente ora a Deus, confessa os nossos pecados, aquilo que nós fizemos de ruim para com Deus, e nós
nos reconciliamos com Ele. Então, nessa reconciliação, há paz. Não é isso que está lá em Romanos 5? Vai ver lá Romanos 5, vamos lá. Romanos 5:1. O que diz Romanos 5:1? Romanos 5:1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É o que Paulo está falando. Esse esquemazinho que eu falei ali, ó, você pode olhar para Romanos 5:1 e 2 e você vai encontrar exatamente isso. Ele fala, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Através ou por intermédio, né? Aquele que liga. Quem nos liga a Deus? O Filho, Jesus Cristo. Por ele fazer essa ligação, essa reconciliação conosco, nós encontramos a verdadeira paz. E aí note o versículo 2, ele fala, por intermédio de quem obtivemos igualmente, não só a paz, a gente obtém isso, mas a paz nos leva para uma outra coisa. Ele fala, de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Ou seja, nós não ficamos a mais o quê? Buscando propósitos aqui e ali, bases em nossa vida, né? Fundamentos, lembra? Fundamentos, aonde eu vou, qual é o fundamento aqui para poder me sentir bem? Não, porque nós estamos no firme fundamento. Nós ficamos firmes. Ele fala, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Propósito da vida. O homem foi feito para a glória de Deus. Se nós perdemos isso, até mesmo como crentes, se a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Se a gente perde que o alvo é a glória de Deus, qualquer coisa que a gente passe na vida, que se a gente tirar esse alvo, a gente vai sentir dor por qualquer coisa. A gente não vai enxergar que até nas lutas, Deus está colocando ali para poder a gente dar glória a Deus pela nossa maneira de andar. Porque note que, olha o que na sequência Paulo vai dizer. Ele vai falar isso. Olha, nós temos paz com Deus, Ele nos deu a glória dEle, a gente agora vive nessa firme esperança da glória dEle e tudo mais. E aí, o que Paulo vai falar no versículo 3? E não somente isso, ó, tem mais coisa ainda. Mas também nos gloriamos aonde? Nas vitórias, não? Não. Ué? Mas nas tribulações, né? Sabendo que a tribulação produz? Perseverança. E a perseverança? Experiência. E a experiência? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o que Paulo está querendo dizer? Se a gente tem o propósito de Deus como a glória de Deus, né? Que é o propósito, né, de vida, como centro de nossa vida, Deus como centro de nossa vida, podem vir tribulações, podem vir provas, podem vir lutas, pode vir o que for. Nós vamos estar firmes, porque nós estamos alicerçados naquilo que é o propósito da nossa vida. Nós não vamos temer. Nós não vamos ficar amedrontados. Ai, mas não, por quê? Porque nós estamos exatamente firmes naquilo que Deus já propôs em nosso coração, que é a glória dele. Nada vai nos separar. Por isso que a gente olha a vida de Paulo e a gente fala, como é que esse homem conseguiu viver isso? E até a gente se pergunta, será que eu aguentaria o que Paulo pelo menos aguentou num dia de evangelismo, né? Os ataques que ele sofreu, mas por que esse homem ele perseverava? Por causa da glória de Deus, como propósito da sua vida. Porque se a gente afasta-se, né, por causa do pecado, da glória de Deus, a gente vai buscar por outros propósitos, a nossa vida vai estar baseada em outras coisas que não são Deus e que não é firme. Aquilo que é firme é Deus. O restante não tem firmeza nenhuma. É como Cristo falou, a sua casa está onde? Sobre a areia ou sobre a rocha? Né? A rocha é Cristo. Se a minha casa está firmada sobre a rocha, vem as tempestades, vem os vendavais, né? Vem a água, mas não submergirá contra ela, não vai destruir. Mas a minha casa está na areia, eu tenho ruína. Então, tudo aquilo que não é Deus é areia. E se a nossa vida está baseada nisso, a nossa identidade vai estar baseada nisso, e no fim das contas tudo vai à ruína.
Então, no fim das contas, irmãos, nós precisamos mirar nisso. Ah, pastor, mas eu estou sofrendo, mas está pesado, mas está duro, está muitas vezes insuportável. Mas é nesse momento que você precisa encontrar forças em Deus, nesse Deus da glória, que vai te passar por tudo isso, porque Ele tem um propósito para isso. Ele tem uma razão pelo que está acontecendo. Por isso que você permanece firme. Porque o seu propósito, ele é firme. E o seu propósito, ele sacia a sua alma. Apesar das lutas, das provas mais pesadas. Mas o seu propósito, a glória de Deus, Deus ele sacia de um jeito em que nada faz falta para a sua vida. E aí, para terminar, né, eu gostaria de passar aqui, pode passar, irmão, mais um pouquinho? Ok, até aí. 4 versículos. Esses 4 versículos eu queria que os irmãos, cada um pudesse abrir, quem puder. Alguém para poder abrir Salmo 42, 1 a 2, até a gente já citou aqui, mas pode ler de novo. Salmo 73, 25. Salmo 27, 4 e Cantares 3, 1 a 4. Perceba o que ele fala sobre Deus como aquele que sacia a nossa alma. Pode ler Salmo 42, 1 e 2? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. O que esse salmo aqui ele está remetendo? Né? Algo de, olha, Deus é para mim como o quê? Como água. É como algo que, sabe, todos nós, todos os dias consumimos. A água é algo, assim, necessário. Se falta água, falta tudo na minha vida. Mas a gente pode viver como se Deus fosse, sei lá, vamos pensar numa coisa que eu não gosto aqui. Giló? Eu gosto. Então eu falei uma coisa que eu não gosto. Mas a gente pode pensar assim, né? Giló é necessário para quem não gosta, tirando a irmã Ellen? Não. Só eu que gosto. Para quê? Como Giló de vez em quando, né? Misturado com muita coisa para não sentir o gosto, né? Mas como crentes a gente pode agir como se Deus fosse Giló. Assim, quando der eu vou lá, quando der eu abro a Bíblia, quando der eu oro. Mas se a gente trata Deus, com muitas aspas aqui, né? Tratar Deus, né? Mas se Deus é como água, tudo muda, não muda? Mas a questão está ao centro. Deus tem que ser algo, no fim das contas, algo central. Se Deus é o centro, como a água é o centro da nossa vida que nos hidrata, então tudo muda. A gente vai dar valor e importância devida a Deus. E vamos ter uma identidade diferente. Né? Então ele fala que como a corça suspira pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. É aquela pessoa que está com sede, sabe? Que está olhando para aquela garrafa de água ali e está querendo se saciar. Mas se a gente não olha para Deus como água... Agora olha o outro. Salmo 73, 25. Aqui é o Salmo de Asaf. Então aqui temos um outro personagem, né? Salmo 73, 25. O que diz lá? A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem o deseje além de ti. Aqui fala de quê? De desejo. O que eu desejo na minha vida? O salmista fala, olha, na minha vida não tem nada nessa vida que eu possa mais desejar do que a Deus. Agora, talvez o que eu esteja desejando hoje que não é Deus? Que talvez seja o centro da minha vida. A lição que a gente aprende aqui com o salmista é esse. É que não existe nada nessa vida da qual nós podemos desejar mais do que a Deus. Se nós estamos desejando outra coisa que não é Deus, então nós estamos errados. E como pastor eu sei que eu estou desejando outras coisas que não é Deus? Pela maneira como você está lidando com a sua vida espiritual. Pela maneira como você para ouvir a Deus. Pela maneira como você deixa Deus trabalhar na sua vida.
pela maneira como você vê na palavra de Deus os seus pecados e ao invés de tratar, você se esconde. Ao invés de tratar, você, tipo assim, passa por cima assim da Bíblia, bota uma coisa colada assim, não, esse versículo aqui, fica quieto. Vamos ver o outro, o que eu gosto. Quando você começa a ouvir aquilo que você quer e não aquilo que Deus tem para você. Quando você começa a se esconder de Deus. Como Adão, como Eva. Quando, antes do pecado, eles estavam... Quando Deus fala assim, quando talvez, né, vamos imaginar que Deus chegava para poder conversar com eles. Como é que eles talvez iriam? Animados, né? Mas naquele dia em que eles pecam. E quando Deus chega, né, Adão, e não encontra aquela animação. E eles estão aonde? Escondidos. Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado nos tira o desejo por Deus. O pecado ele tem a coisa terrível de nos levar a um sentimento em que Deus não é aquilo que importa na minha vida. Não é aquilo que é bom para mim. Então, quanto mais eu não trato o pecado, mais ele vai causando uma crosta grossa, sabe? Com aquele pus. Ele vai ficar ali parado e vai só crescer, né? Porque a gente não quer enfrentar a dor de tratar. E quando tira aquela crosta, quando Deus tira aquela crosta, a gente esquece que Ele vem com o bálsamo dele, da palavra dele, nos consola, nos conforta. Então, infelizmente, ocorre isso, mas temos que olhar para o salmista. Olha, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E a quem eu me compraza, né, na terra? Não há ninguém que eu me compraza na terra, senão a ti. Em Salmo 27:4, agora sim, um salmo de Davi. São 4 personagens, perdão, né? Temos ali os filhos de Corá, temos ali Asaf, temos Davi, no Salmo 27, né? E o que o salmista Davi ele vai dizer no Salmo 27:4? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que é isso aqui? Né? É a comunhão. Uma coisa eu peço ao Senhor. Ele não pede 1, 3, 4, 5, 10. Não, vou pedir 10 coisas a Deus, né? Peço pela minha saúde, peço pelo meu filho, peço pelo meu emprego, né? Geralmente não é assim. Estou pedindo um monte de coisa para Deus. Um monte de coisa o quê? Do horizontal. E Deus se torna só um meio pelo qual eu alcanço aquilo que eu quero e aí vou me sentir bem. Só que depois acontece uma outra coisa. E aí Deus, vem no horizontal de novo aqui. Aí Deus vai ali, né? Enquanto que Deus está, a todo instante Deus está, sou eu. E a pessoa só está aqui. Mas ele falou aqui, eu só peço uma coisa. O que ele está pedindo aqui? Ele pede, eu peço uma coisa, mas não só peço só. Eu faço o quê? Eu busco. Eu peço a Deus, mas também eu me empenho. Eu sei que tem Deus, eu sei que tem o papel de Deus. Uma coisa eu peço ao Senhor, está com Deus. Eu peço a Ele algo que eu não consigo, né? Algo que mas ao mesmo tempo eu vou buscar. O que depender de mim para poder chegar àquilo, eu vou fazer. E a buscarei. E o que Ele busca? Que eu possa morar na casa do Senhor. Aqui a gente pode falar de igreja, né? Como casa de Deus, mas somos nós, a gente sabe disso. O aspecto de igreja é a comunhão, o templo em si é apenas o local de comunhão, mas a ideia aqui é exatamente essa, é congregar, é estar junto. Eu peço que, Senhor, que eu esteja junto com o Teu povo, todos os dias da minha vida, para que juntos nós podemos contemplar a beleza de Deus. É o que a gente falou dos atributos, saber quem Deus é, entender quem é Deus, crescer juntos, alimentar a vida um do outro. É isso que precisa, irmãos. Né? E meditar no seu templo. Né? E aqui, por último, ele fala de templo. Né? A ideia aqui, claro, de casa de Deus, casa do Senhor ali, mas de meditar no seu templo, de estar presente. É preciso isso. Não é novo isso.
Está há séculos e séculos isso. Então Davi busca por isso. Busca por Deus, por estar em comunhão com o povo de Deus, junto do Senhor. E para fechar, Cantares 3. Agora sim, vamos fechar. Cantares 3. Cantares 3, 1 a 4, parte B. Tá? Parte A, perdão. Aqui em Cantares, antes um pouco, aqui está falando de algo com relação a casamento, né? A um homem e uma mulher, ok? Geralmente a gente olha o livro de Cantares assim. Mas o livro de Cantares, ele deve ser visto também como um aspecto espiritual. Então, se uma mulher busca pelo seu noivo, uma noiva busca pelo seu noivo, da maneira como vai ser lido agora em Cantares, quanto mais a nossa alma com relação a Deus, ok? Então, o que diz em Cantares 3, de 1 a 4? Leia aí, irmão. Ou algum outro irmão. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Aqui? Pode ir. Eu perguntei-lhes, vistes aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Continua. Detive-o até que me introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Ok. Isso é interessante, irmão. Né? O claro, que é a figura de uma noiva indo atrás do seu noivo, né? Sabendo onde é que ele está. Mas note o que essa noiva faz. Ela procura esse noivo no seu leito, não encontra. E aí ela, não contente, ela faz o quê? Ela se levanta, ela vai rodear a cidade em busca disso, em busca do seu noivo. E não encontra. E ela vai até os guardas da cidade. Os guardas da cidade estão aonde? Nas portas das cidades. Então a intenção dela era até que ela saísse da cidade em busca do seu noivo. Então a ideia é de que ela está em busca, ela está procurando o seu noivo. E aí note que quando ela encontra, o que acontece? Mal os deixou os guardas ali, né? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. E qual é a atitude? Encontrei e fiz o quê? Agarrei-me, né? Ou detive-me a ele e não o deixei embora. Se a gente transporta isso para o ponto de vista espiritual, qual deve ser a nossa relação a Deus? Né? Se agarrar nele. Né? É buscar ele intensamente, buscar ele e onde precisa ir, até você estar perto de Deus. A ideia é essa, é ir aonde você precisa ir para estar perto de Deus. Não estou dizendo que você precisa andar pelas ruas aí, pelos cantos aí, até a saída do rio para poder achar Deus, mas a questão é andar pelo seu coração, é caminhar pelo seu coração e rodear ele, para ver o que talvez tenha impedido, que tem me impedido de poder encontrar a Deus. Aqui a ideia de esforço também. É de você, eu sei, pastor, tá difícil, eu não consigo ler, pastor, a Bíblia, eu não consigo pensar, estudar a Bíblia. A minha oração vai, continua, persiste. Busca o amado. Vai. E quando você o encontrar, o agarre. Agarre-o com toda a sua força. Não deixa aquilo sair. Continua. Irmãos, se uma noiva, a orientação é fazer isso com um noivo, imagine nós com Deus. A mesma coisa. A questão é persistência. Persista. A gente vai ver na próxima semana, nas outras semanas seguintes, mas a ideia é que, por que nós precisamos fazer isso? Porque nós precisamos ser moldados à semelhança de Cristo. E é só assim que nós vamos ser. Se temos o propósito da nossa vida, a glória de Deus, e se nós estamos crescendo nisso, nós vamos ser semelhantes a Cristo. Agora, como é que eu e você queremos ser semelhantes a Cristo?
se não estamos o buscando como a coça, se não estamos pedindo que possamos estar com Ele em comunhão juntos, se Ele não é a única coisa nessa terra que é o que eu mais desejo, e aqui como o Salomão em Cantares, se Ele é aquele a quem eu não estou buscando com toda a intensidade, e se talvez quando eu encontro com Deus eu logo largo, e vou novamente olhar para o horizonte. Então esse é o foco que precisamos ter, irmãos. Como vamos ser semelhantes a Cristo? Se o propósito de Deus, a glória dele for o centro da nossa vida. Verdadeiramente, não de boca. Se não ocorrer isso, não temos como ser semelhantes a Cristo. Né? Vamos orar ao Senhor. Vamos aprender com Cristo depois, mas vamos orar ao Senhor. Vamos aprender com o exemplo dele. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque ela é poderosa para transformar nosso coração, nossa atitude, nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez enxergar através da Tua luz a verdade. E com certeza, Senhor, que todos que estão aqui hoje podem sentir, Deus, que realmente, como Asaf disse, não há nada no céu, na terra, Deus, que possa encher nossos olhos de alegria a não ser o Senhor. Porque sabemos disso, Deus, porque foi assim no dia da nossa salvação. Sabemos disso porque foi isso que o Senhor fez ao transformar a nossa vida. Quando o Senhor transformou a nossa vida, o Senhor nos deu uma alegria, Deus, infinita, que preencheu o nosso coração como nunca antes. E nós te agradecemos por isso, Deus. Mas sabemos que no decorrer da nossa vida nós vamos passar por vales, vamos passar por momentos que parece que as coisas estão tão distantes, estão tão cansativas e difíceis. Mas também, Senhor, é nesses momentos que nós precisamos ansiar pelo Senhor. Precisamos, Senhor, buscar de todo o coração a Ti, como a noiva, Senhor, busca pelo seu noivo, porque o ama e porque o quer ao seu lado. Então que possamos, Deus, buscar da mesma maneira, porque só o Senhor saciará a nossa alma, só o Senhor preencherá o nosso coração e só o Senhor nos dará paz e alegria como tanto almejamos. Então nós te agradecemos por isso e te pedimos. Nos ajuda, Deus, em nome de Cristo. Amém.